Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. E hoje é um versículo apenas, nós vamos ler outros versículos. Então eu peguei esse versículo de uma porção maior, a gente vai falar sobre isso. Mas o versículo que nós vamos compartilhar está aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, na versão NVI. Vamos orar? O Senhor é digno, Pai, de receber o nosso louvor. Senhor, nós queremos te agradecer por este privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui com esse propósito de adorar o Senhor. Pai, nós queremos agora consagrar ao Senhor e pedir ao Senhor a tua unção e direção para nós. Vamos compartilhar a tua santa palavra. Pai amado, que o Senhor continue trabalhando em nós e através de nós, nos ajudando a aplicar a tua palavra às nossas vidas. Precisamos do teu Santo Espírito para isso. Nós não podemos fazer nada sozinhos, mas nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Vamos ler o versículo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Esse versículo, conforme eu falei, ele faz parte de uma porção maior, né? De um contexto maior. E na sua Bíblia, se você pegar aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 11, você vai ver um subtítulo aí, o Ministério da Reconciliação. O Ministério da Reconciliação, a partir do versículo 11 do capítulo 5. Tá? Então, essa porção maior, que vai aí do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 2. Mas eu pincei apenas esse versículo 20 para a gente compartilhar, porque esse termo embaixadores de Cristo, embaixador de Cristo, me chamou muita atenção e eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus. Onde aqui Paulo ele ensina que após sermos reconciliados com Cristo, né, de inimigos por causa do nosso pecado, a amigos de Deus por causa da obra redentora de Cristo na cruz, né? Nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus, né? E após sermos reconciliados com Deus em Cristo Jesus pela sua obra redentora e sua ressurreição, agora Deus nos confiou a cada um de nós, como o Joe falou aqui no momento do louvor, confiou a cada um de nós, cada cristão, a mensagem da reconciliação. Confiou a nós a mensagem da reconciliação, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o tema, essa é a essência dessa passagem de Paulo, né? E por que eu pensei nisso? Neste momento de crise mundial, de conflito, de tensão mundial, que nós estamos vendo, né, entre essa grande potência que é a Rússia e a Ucrânia, este outro país da Europa, no continente europeu, a gente ouviu muito falar sobre diplomacia, né? Diplomacia, conversas para tentar evitar essa guerra, esse conflito armado, onde as autoridades, os embaixadores de cada nação, de muitas nações, tentaram impedir que isso acontecesse. Eu fiquei pensando nisso, diplomacia, embaixadores, aí eu me lembrei dessa passagem, desse versículo da palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela diz que todos nós, em Cristo Jesus, nós somos embaixadores de Cristo, representantes do Deus Altíssimo aqui nesta terra. E isso mexeu muito comigo.
Mas vamos compartilhar algumas lições com base nessa passagem. O que é um embaixador? Né? Ou o que um embaixador faz? O que é um embaixador ou o que um embaixador faz? Um embaixador é um porta-voz oficial, de uma nação num país estrangeiro. Né? É o mais alto representante de seu país de origem, de seu governo, em uma terra estrangeira. Né? Então, por exemplo, nós falamos aqui da Rússia, da Ucrânia, nós temos representantes, embaixadores desses dois países aqui no Brasil e tantos outros países aqui no Brasil. Né? Tem a embaixada desses países aqui. E nessa embaixada estão os embaixadores, né? De seus países, de seus governos. E o que um embaixador faz? Ele cuida, ele promove os interesses de seu país aonde ele está, né? Ele procura estabelecer laços harmoniosos, ele procura melhorar as relações econômicas, melhorar as relações políticas, as relações comerciais, relações culturais, né? No geral, essas relações são sempre pacíficas, né? São sempre pacíficas, né? De uma forma geral, mas não é o que nós estamos vendo nessa situação toda, né? Então, por exemplo, eu vi acho que no portal de notícias da CNN, um embaixador da Ucrânia no Brasil pedindo ajuda para que o Brasil fizesse doações de insumos para os hospitais, como respiradores e outros equipamentos na área da saúde, né? Então o embaixador da Ucrânia no Brasil, tratando dos interesses da sua nação, da Ucrânia aqui, e pedindo ajuda, pedindo apoio, né? Então, nós vemos essa ação prática aqui em relação a essa situação. Mas vamos lá. Primeira lição que a gente tira daqui, desse versículo: portanto, somos embaixadores de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, querida igreja, todo cristão é um embaixador de Cristo. Todo cristão é um representante de Cristo aqui nessa terra. Aonde ele estiver, em todo e qualquer contexto, você é um embaixador de Cristo aqui. Nós falamos que o embaixador é o mais alto representante de seu país numa terra estrangeira. E nós somos embaixadores do céu, a nossa pátria celestial, aqui nessa terra. Somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. O apóstolo Pedro, ele fala muito sobre isso, né? Ele gosta de falar lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, ele fala e chama os cristãos, ele se identifica e chama os cristãos como peregrinos, estrangeiros, né? Falando sobre a cidadania do céu. Queridos, embora nós somos colocados por Deus, intencionalmente por Deus, colocados por Deus aqui neste mundo, você é um cidadão do céu. Eu e você, nós somos cidadãos do céu. Vamos ler lá Filipenses capítulo 3, versículo 20. Olha só o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Coloca lá, Fê, para nós. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania está nos céus. Mas estamos aqui como representantes, como embaixadores de Cristo Jesus, como representantes dele, com um propósito muito claro e bem definido, né? Mas vamos ver algumas distinções também. Eu puxei 3 aqui apenas, para a gente ver algumas distinções entre os embaixadores das nações e os embaixadores de Cristo, né? Eu achei muito interessante compartilhar com vocês isso.
Para uma pessoa se tornar, por exemplo, aqui no Brasil, para uma pessoa se tornar um embaixador aqui no Brasil, ele precisa de pelo menos 20 anos de carreira lá no Itamaraty. E o Itamaraty é a sede do Ministério das Relações Exteriores, lá em Brasília. Olha só, ele precisa de no mínimo uns 20 anos de carreira lá no Itamaraty, né? E no mínimo 10 anos de experiência no exterior. Olha só, hein? Que currículo ele precisa ter para ser um embaixador do seu país em outra nação. Mas o cristão se torna embaixador de Cristo já a partir do momento de sua conversão. Ele se torna um embaixador, um representante do Senhor Jesus, dos interesses do Senhor, dos interesses do Deus Altíssimo, aqui nessa terra, já a partir da sua conversão. O mandato, ou seja, o tempo do ofício de um embaixador, dura no máximo 10 anos. E essas informações eu peguei no portal UOL de Notícias, tá bom? O mandato de um embaixador dura no máximo 10 anos e ainda fazendo rodízio. Alguns anos aqui num país, pode ser outros anos em outro país, né? Mas o embaixador de Cristo, ele não tem limite no seu mandato, na sua carreira, né? Ele não tem limite, ele pode representar o Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, enquanto ele estiver aqui. E eu lembrei muito do meu sogro. Lembrei demais do meu sogro. Meu sogro, senhor Paulino, limitado por causa da sua saúde, ele já há alguns anos, há mais de 5 anos, ele é acamado, e está sempre sendo cuidado pela Lu, pela Jane, pela família, né? Ele não pode se movimentar, ele não pode andar, ele depende muito de nós. Mas o seu Paulino, dificilmente, quando alguém vai visitar o seu Paulino lá, dificilmente sai de lá sem ouvir um hino e sem ouvir uma mensagem da parte de Deus. Ele é o embaixador de Cristo lá onde ele está, mesmo na sua poltrona, mesmo na sua cama, ele está falando de Jesus. Ele não está limitado, ele continua falando, continua sendo embaixador de Cristo naquela situação, mesmo naquela situação. E um outro ponto, uma outra distinção dos embaixadores das nações e os embaixadores de Cristo, que somos nós. Um embaixador geralmente ele é indicado pelo presidente da República e depois ele passa pela aprovação do Senado, né? Mas todo cristão, todo representante de Cristo, todo embaixador de Cristo aqui na terra, ele é escolhido pelo próprio Deus. Ele é escolhido pelo próprio Deus, e isso quer dizer que não há mérito no embaixador, porque é a escolha do próprio Deus. Pela livre escolha de Deus, é Deus quem escolhe. Escolhe aonde, como, de que forma? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Queria dizer outro ponto também. E tem mais. Esse chamado é nobre. Esse chamado para ser embaixador de Cristo é nobre, é digno, é honroso, porque nós servimos o Rei dos Reis. Nós servimos o governador supremo deste mundo. É a Ele que nós servimos. Você já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Somos embaixadores de Cristo, embaixadores do Deus Altíssimo, somos representantes dele aqui nessa terra, e essa função, essa missão é nobre, é honrosa. Que Deus nos livre de sermos relaxados e negligentes diante de tão nobre missão, sermos representantes de Cristo aqui nessa terra. Esse é o nosso chamado, e como o Joe falou aqui também, esse não é só um chamado do pastor, do líder religioso, do padre, do bispo, do reverendo, não, esse é o chamado de todo cristão. E vamos ver mais uma passagem bíblica onde nós temos essa confirmação do que eu estou falando, de que esse chamado é nosso, todos nós. João capítulo 20, Evangelho de João capítulo 20, versículo 21, obrigado Fê. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha só aí,
o chamado e o envio de Deus para a nossa vida como embaixadores de Cristo. É o próprio Senhor quem nos enviou, nos chamou e nos enviou. Muito interessante que Jesus fez isso no momento em que os discípulos estavam numa casa, estavam com medo, preocupados com os judeus, com a perseguição. E Jesus entrou na casa e disse isso para todos que estavam lá. Não foi só para Pedro, não foi só para João, não, disse para todos. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Embaixadores de Cristo, representantes de Cristo aqui nessa terra. É uma grande responsabilidade nossa e também um grande privilégio. Jesus nos envia ao mundo, assim como o Pai o enviou, ou seja, o Pai revestiu de toda a autoridade o seu Filho. Cristo Jesus tinha toda a autoridade essa vindo do Pai. E nós, como representantes de Cristo, também somos revestidos dessa autoridade que Cristo nos dá através do seu Espírito para sermos embaixadores dele aqui neste mundo. Vamos ver lá Atos capítulo 1, versículo 8, Atos 1, 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, naquele contexto, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão poder, revestimento de poder, unção, capacitação para falar dele, para ser embaixadores dele, representantes dele aqui neste mundo. Não estamos sozinhos nessa missão. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos ajudando, nos capacitando, nos conduzindo, nos consolando, nos encorajando. É Ele quem faz isso em nós e através de nós. Que grande chamado, que grande responsabilidade, mas que grande privilégio. E o Senhor Jesus nos envia com a mesma mensagem que Ele mesmo anunciou, que Ele mesmo proclamou. A mesma mensagem, ou seja, a mensagem do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. É essa mensagem que Ele anunciava às pessoas, é essa mensagem que Ele nos comissionou, que Ele nos chamou, os seus embaixadores, os seus representantes, a falar, a anunciar, a proclamar. E essa mensagem, ela requer arrependimento, requer reconhecimento, arrependimento, requer fé para receber o perdão dos seus pecados e para receber a salvação. Essa mensagem é a mensagem importante, vital, necessária para toda a humanidade. E já é o outro ponto que nós vamos ler aqui agora, na sequência do versículo. Mas receberam, vamos lá, Fê, de novo, segunda carta aos Coríntios 5:20. 5:20, 2 Coríntios. Isso, obrigado, Fê. Portanto, somos embaixadores de Cristo, todos nós, sem distinção, todo cristão, todo filho de Deus, filha de Deus, todos nós, a igreja. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Como embaixadores de Cristo, esse chamado nobre, essa grande responsabilidade, mas também esse grande privilégio. Nós temos uma mensagem para o mundo. Temos uma mensagem para o mundo. Nós também devemos cuidar dos interesses de Deus, assim como o embaixador cuida dos interesses e promove os interesses do seu país, num país estrangeiro onde ele está. Assim nós também, como embaixadores, como representantes de Cristo, nós cuidamos, nós temos a responsabilidade de cuidar e de promover os interesses de Deus aqui nessa terra. E qual é o maior interesse de Deus para a humanidade? Qual é o maior interesse de Deus para a humanidade? É reconciliar o ser humano com Ele, é reconciliar o ser humano com Ele, para o louvor de sua glória, é salvar pecadores, como nós, pecadores redimidos pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Esse é o seu maior interesse.
nos reconciliar a humanidade com Cristo, com Ele em Cristo Jesus. Esse é o apelo de Deus. Eu fico impressionado quando na palavra de Deus a gente vê fazendo o seu apelo através de nós, seus embaixadores. Conforme o verso 20 aí nessa parte, fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor. E aí depois nós vamos ler a última parte. Deus escolheu, Deus nos chamou, Deus nos fez embaixadores dele, representantes dele em Cristo Jesus, para trazer uma mensagem de paz e não de guerra, mensagem de reconciliação, não de divisão. A este mundo tão marcado pelo pecado, mergulhado na ganância, mergulhado no egoísmo, mergulhado no hedonismo, no humanismo, e assim vai. Onde o ser humano acha que as coisas começam com ele e não com Deus. Deus está fora, está descartado. Eu sou o centro de tudo. As coisas começam por mim, através de mim. Não, não é assim. E a este mundo mergulhado nessa condição, os embaixadores de Cristo, eu e você, temos uma mensagem. Somos embaixadores da reconciliação. Somos embaixadores da paz de Deus em Cristo Jesus, da reconciliação com Deus em Cristo Jesus. E é muito interessante que Deus poderia ter contado com os seus anjos para fazer isso, né? Mas Ele preferiu contar comigo e com você. Ai, ai. Só Deus, né? Frágeis, como nós somos, limitados, mas Deus nos escolheu para ser seus embaixadores aqui neste mundo. E eu posso garantir para você que Deus sabe o que está fazendo. Responsabilidade grande? Sim. Privilégio? Grande privilégio? Sim. Tarefa nobre? Sim. Muito nobre. Como é que você e eu estamos lidando com essa tarefa? Com esse nosso papel, essa nossa missão de embaixadores de Cristo aqui neste mundo? Nós falamos em nome de Jesus. Paulo disse, olha, a mensagem não é minha. Os versículos antes, ele diz, a mensagem não é minha, a mensagem é de Cristo. E ele transmite essa mensagem através de mim, através de nós, através de você e eu. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. O Evangelho não é nosso, é de Deus. Nós o transmitimos, nós o anunciamos, nós o proclamamos, em palavras e também em ação. E nós assistimos um vídeo, quem teve a oportunidade de ver esse vídeo, do missionário, o irmão Anatoly, né, ucraniano, missionário lá na Ucrânia. Impressionante como o Evangelho está sendo lá anunciado, pregado através de ações, fé e obras. É impressionante. Deus nos reconciliou com Ele em Jesus. E agora nós recebemos essa nobre tarefa, essa nobre missão de levarmos a mensagem de reconciliação ao mundo. E olha, começa pelo seu círculo de relacionamento, tá bom? Não precisa querer pegar um avião agora e ir lá para outro mundo, para outro lugar para poder fazer isso não, tá bom? É no seu círculo de relacionamento mais próximo, sua casa. E para encerrar, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus.
Sabe o que a gente aprende aqui também, nesse final, nessa parte B do versículo? A mensagem da reconciliação, ela é urgente. É urgente. Urgente. Suplicamos, insistimos, reconciliem-se com Deus. Voltem-se para Deus. Reconheçam que estão vivendo longe de Deus, se arrependam e se reconciliem-se com Deus. A reconciliação de Deus com o ser humano é uma iniciativa de Deus, né? A gente já falou muito sobre isso aqui. Nós não temos poder em nós para nos reconciliar, nós apenas aceitamos a mensagem do Evangelho, reconhecemos quem nós somos longe de Deus, né? Quem nós éramos, e agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nova criação em Cristo Jesus. Mas a iniciativa de reconciliar o homem com Ele é toda dele. Foi Ele quem enviou Cristo Jesus, né? Para nos perdoar. Por amor a Cristo lhe suplicamos, insistimos, reconciliem-se com Deus. Essa mensagem é urgente. Como embaixadores, representantes de Cristo Jesus aqui neste mundo, nós precisamos estar atentos a esse apelo que vem direto de Deus para os seus filhos. Esse senso de urgência em transmitir essa mensagem da reconciliação. É a mensagem, é a maior mensagem, é a mais importante, a mais vital e a mais urgente que o ser humano precisa ouvir. É a mensagem do Evangelho. Pois dele depende o seu futuro. Dessa mensagem depende a eternidade de todo ser humano. Aonde ele vai passar a sua eternidade? Com Deus ou longe do Senhor? É a mensagem da reconciliação. Esse é o apelo do Deus amoroso, Deus compassivo, Deus cheio de graça, Deus cheio de misericórdia. Esse é o apelo de Deus a todo ser humano. Reconciliem-se com Deus. E quem vai levar essa mensagem? Nós, os embaixadores de Cristo, os representantes do Deus Altíssimo. Somos nós. Somos nós. Deus está chamando, Deus está clamando ao coração da humanidade, que ela reconheça os seus pecados, se arrependa e pela fé receba o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Essa é a essência, essa é a base, esse é o Evangelho. Deus está clamando ao coração de cada ser humano. Pastor Anatoly, naquele vídeo que nós vimos, compartilhamos. Se você tem esse vídeo, queridos, compartilhe ele, não fique segurando não, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você pode compartilhar. Ele disse que as pessoas estão sedentas de Deus em meio à guerra. Em meio à guerra. Deus está clamando ao coração de toda a humanidade. E Ele faz isso por meio dos seus embaixadores, seus filhos e filhas, e Ele faz isso através da sua igreja. Amém? Que você pense nisso, reflita nisso, eu também, sobre essa nobre missão e tarefa que Deus nos confiou, os embaixadores representantes de Cristo Jesus aqui neste mundo.